Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, sábado da terceira semana do tempo quaresmal, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Nosso Senhor traça um paralelo de distinção entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, e que o homem alcança praticando a sua própria justiça, e o que a justiça de Deus alcança para o homem. Em primeiro lugar, se faz necessário entender que a justiça é uma virtude cardeal. O parágrafo 1807 do nosso catecismo nos diz que a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. E no texto de hoje, no versículo 9, diz que Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. A justiça não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Esse talvez seja o maior equívoco que o homem pode cometer: aplicar a justiça como arma para seus próprios interesses em detrimento do bem comum, ou desconsiderando que o senso de justiça emana dos princípios evangélicos ensinados por Nosso Senhor. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 10, encontramos os seguintes dizeres: Ter 2 pesos e 2 medidas é objeto de abominação para o Senhor. A justiça de Deus, distintamente da justiça dos homens, visa a verdade, a transparência, equilíbrio, honestidade. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, nos diz: Nele se revela a justiça de Deus, que vem pela fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Os 2 personagens do texto ilustram perfeitamente a mensagem de Jesus para nós hoje. A oração cheia de soberba feita pelo fariseu, que se julgava melhor que os outros, e a prece do cobrador de impostos, com o coração contrito, arrependido, consciente dos seus erros, que com humildade implorava a piedade e o perdão de Deus. Um belíssimo texto para fazermos uma autoavaliação. Em primeiro lugar, temos consciência de que devemos ser homens e mulheres de oração? Como anda a nossa vida de oração? Reconhecemos que não há justiça sem a graça de Deus? Não podemos nos esquecer que se humilhar e se exaltar são 2 ações voluntárias do homem. Tanto uma quanto a outra não são acidentes no percurso da vida. Nós é que decidimos, diante das circunstâncias da vida, se vamos nos humilhar ou nos exaltar. Porém, devemos estar cientes do que diz Jesus: Quem se eleva será humilhado,
e quem se humilha será elevado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.